Hi, nurses! Tudo bem? Hoje chegou dia 16 de maio, finalizando essa semana da enfermagem. Como vocês estão? Olá! Deixa eu ver aqui. A Gabi Orlandi, tudo bem? Oi, Belzinha! Tudo bom, meu amor? Belzinha, pensei tanto em você hoje. Te juro. Eu tava ali esperando minha filha sair do curso, eu tava pensando em você. Pensando nos cafés que a gente vai tomar quando eu chegar aí. Pertinho de você. Vamos lá, deixa o Instagram notificar. Ui, meu Deus. Até virou aqui a câmera. Oi, Altair, tudo bem? Tá chegando, tá chegando. Hoje eu recebi uma mensagem numa das caixinhas, né? Pra, tipo assim, o que existe enquanto a gente tá esperando o Visa Bulletin, né? Pediram pra que eu falasse um pouquinho mais disso, dessa espera do Visa Bulletin, né? Como é que a gente vive nesse momento? E é um ponto interessante a gente conversar um pouquinho, né? Como que é viver esse Visa Bulletin, né? Esse período onde a gente não tem muito o que fazer, né? A gente só pode esperar, não tem jeito. Não tem jeito. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a assessoria, né? Lembrando que hoje termina a possibilidade de parcelamento sem juros em 3 vezes, né? Então, vamos falar um pouquinho de assessoria. Deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje eu quero falar com vocês, então, como é que foi essa semana. Essa semana a gente se encontrou todos os dias às 8 horas da noite para conversar um pouco sobre todo o processo. Então, na segunda-feira eu contei um pouquinho da minha história, né? Como que eu cheguei aonde eu estou hoje aqui, né? Como que foi o meu processo, né? Na terça-feira a gente conversou um pouquinho sobre as etapas do processo. Então, validação de diploma, inscrição no Board of Nursing, NCLEX, sponsor, né? A gente falou um pouquinho sobre essas etapas. Na quarta-feira a gente falou sobre alguns erros comuns que as pessoas acabam cometendo e que isso pode, de uma certa maneira, trazer prejuízo de tempo e de dinheiro também, né? Afinal de contas, é um processo que a gente precisa investir não só tempo estudando, como também a gente precisa investir também dinheiro no processo, né? Oi, Jackson, tudo bem, meu querido? Oi, Tatiane, oi, Mayara, oi, Gabi, tudo bom? Vão entrando aí, vão chamando a galera pra gente bater esse papo aqui. Oi, Nora, tudo bem? Oi, Beatriz. Então, ontem a gente falou sobre alguns prazos, né? Alguns prazos pra gente ter em mente ali, né? Quanto tempo demora a validação, prazo para fazer o NCLEX, né? Entendendo que os boards... Inclusive, gente, ontem eu deixei a live salva e falei, gente, bota lá nos comentários qual é o estado que você quer saber as regras de tempo. Putz, ninguém comentou nada lá, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que alguém queria que eu falasse de Virgínia, queria que eu falasse do Alabama. Eu só lembro desses dois, né? Mas se você que tá aí na live hoje, de repente você ainda não viu a live de ontem, depois deixa lá nos comentários se tem algum estado que você quer entender melhor os prazos, né? Que é aquilo que eu falei, gente, cada estado suas regras. Eu não sei tudo de cor, não tem como saber tudo de cor, né? Preciso entrar... Ai, gente, olha só. Será que esse negócio de bebê reborn no SUS é de verdade isso, gente? Isso é verdadeiro, essa história? Eu tô com o meu computador aqui, aí toda hora aparece alguma coisa desse negócio do bebê reborn. Dizendo que agora parece que vai ter uma lei que multa quem quiser levar o bebê pro SUS. Gente, vocês acham, fazendo aqui um contraponto, vocês acham mesmo que tem alguém que leva um bebê reborn pro sistema de saúde, gente, pra ser atendido? Será que isso é verdade? Eu fiquei me questionando isso agora que estão falando disso. Falei, sei lá, gente, que tem alguém que leva um bebê pra... Coisa de doido, né? Vai entender, sei lá. Oi, Lucas, tudo bem? Massachusetts, Carolina do Norte. Foi, alguém perguntou das Carolinas, né? Também. Beleza, deixem lá nos comentários lá pra eu não esquecer, porque senão eu esqueço, tá?
Porque a gente tem que ficar mandando mensagem, e-mail, mandando não sei o quê e correndo atrás da informação para vocês, né? Deixa eu ver aqui, eu até recebi uma informação aqui da Joseph Silne. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, olha aí, gente, recebi informação aqui de Joseph Silne. Acabei de receber o e-mail aqui. Na verdade, recebi esse e-mail 3 horas atrás. Então, complementando a live de ontem, se você ainda não viu a live, vai lá ver. Se lembra que eu falei do prazo que a gente vai ter também para emissão do Visa Screen ou Visa for Nurse, né? Se for Visa for Nurse, é Joseph Silne. O que a Joseph Silne falou aqui para mim agora? Acabou de me mandar aqui. Que se passar de 3 meses, se passar de 3 anos e você não emitiu o seu Visa Screen ainda, você não vai precisar, por exemplo, pagar uma validação extra. Porém, terá sim que mandar... cadê? You are not required to pay extra. You will just have to contact the insurance institution and have them send all the documents directly to us in the 3 years past. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quando a gente valida o diploma, a faculdade ela não tem que mandar a documentação e o Corém também não tem que mandar a documentação. Beleza, isso aí a gente entendeu. Aí, quando você vai pedir o seu Visa for Nurse, se tiver passado de 1 ano, o CGFNS, a Joseph Silne e o CGFNS também, tá? Vai pedir para você reenviar a parte do Corém, o nada consta do Corém. Obviamente não é você que vai mandar, porque nada passa por você, né? Em tese, nada passa por você. Então, o Corém vai ter que mandar. Porém, se você demorar 3 anos para iniciar de fato a solicitação do Visa for Nurse, a Joseph Silne, tá? Vai pedir para que a faculdade mande de novo as informações. Beleza? Show? Não precisa pagar nada extra, você vai pagar somente a taxa do Visa for Nurse, porém, você vai ter esse trabalhinho extra, tá? De entrar em contato de novo com a sua faculdade, para a faculdade mandar as informações para a Joseph Silne. Se o CGFNS agir dessa mesma forma, o bom é que Joseph Silne é tudo por e-mail, né? O ruim é que às vezes você tem que entrar em contato de novo com a faculdade, né? E às vezes tem faculdade que te ajuda, tem faculdade que não te ajuda, mas enfim. Só o fato da gente saber que não precisa pagar nada extra, eu acho que já é um bom sinal, né, gente? Então, complementando a live de ontem, aproveitando que eu recebi um e-mail aqui da Joseph Silne, a gente complementa aí essa informação para vocês aqui ao vivo, né? Que eu não estava em casa e agora eu parei aqui para ver e vi isso aqui para vocês. Show? Beleza? Então, beleza. Então, let's go, gente. Hoje, para quem fechar a assessoria ainda hoje, ainda vai ter a possibilidade de parcelar em 3 vezes sem juros. Então, se você conhece alguém que tem vontade de fazer assessoria e quer aproveitar, por conta da semana da enfermagem, ainda tem como fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o que fazer durante essa espera, que foi uma solicitação de vocês, né? O que fazer durante essa espera? Gente, o que a gente pode fazer durante essa espera? A gente pode estudar inglês, que nunca é demais. E existem cursos que são gratuitos também, né? Então, por exemplo, se você entrar no Coursera, você tem cursos gratuitos para a área da saúde. Se você entrar no site de Harvard, você tem cursos online gratuitos para a área da saúde. Então, você pode aproveitar para estudar de uma maneira gratuita, inclusive, né? Para enriquecer o seu currículo. Monique, será que vale a pena eu fazer uma pós-graduação no Brasil? Gente, vale a pena no intuito de conhecimento pessoal. Mas se você estiver pensando em algo do tipo, nossa, eu quero fazer uma pós-graduação para poder levar para os Estados Unidos e aproveitar essa pós-graduação, talvez não vai fazer muito sentido, porque se lembra que a gente já conversou sobre essa questão de equivalência de pós-graduação? No outro dia eu estava até conversando com um amigo meu que já está lá trabalhando como enfermeiro. Por quê? Tem uma menina, eu estava querendo muito fazer um curso de ferida, porque eu tô me sentindo paradona assim nos estudos, sabe? E aí
eu falei assim, cara, acho que eu vou fazer um curso de ferida. E aí a menina abriu uma turma de curso de ferida. Eu achei bem legal, assim, a dinâmica dela. Eu participei de algumas aulas, assim, ao vivo e tal. Ela no curso dela, ela traz, né, ferida cirúrgica, oncológica, que eu queria, né, pra mim. Só que aí eu tava conversando com meu amigo. Eu falei, poxa, você acha que vale a pena eu investir nesse curso? Aí ele falou, cara, não faz isso. Sabe por quê? Porque tudo aqui nos Estados Unidos é certificação. Então pega essa dica, gente. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de... A gente faz o curso e a gente não precisa fazer nenhum tipo de prova, né? Pra gente ter o certificado, né? Lá nos Estados Unidos é o contrário. Todo tipo de curso, para de fato ter um peso pra gente, a gente precisa estudar a parte de teoria, a prática e prestar um exame. Então imagina só, gente, que nem a gente fez, por exemplo, o NCLEX, estudou, né? Terminou a graduação, tem que fazer o NCLEX. Esse meu amigo estava me explicando que é o mesmo jeito para curso. Se você não tem um curso que faça certificação, é como se fosse assim, um conhecimento que você tem, entendeu? Mas aquilo ali acaba não te abrindo uma porta, de repente, para um cargo diferente, né? Um aumento de salário, alguma coisa nesse sentido. Então ele falou pra mim, ele falou, cara, às vezes investe em cursos gratuitos, né, até mesmo de outros países. Eu vou deixar aqui, gente, nos comentários dessa live, um site que ele indicou, que é até lá da Inglaterra. Ele falou que tem uns cursos muito legais, gratuitos, tá? Que dá pra gente fazer. Então, pra quem me perguntou, caraca, o que eu faço, né, enquanto a gente tá esperando, né, a questão do Visa Bulletin? Então, eu acho que investir nesses cursos gratuitos pode ser uma maneira de a gente treinar inglês, né, se manter ali atualizado, não deixar a mente parada, né, e aguardar o tempo. Outra questão que a gente precisa fazer, se você trabalha na enfermagem e você entrou nessa fase do Visa Bulletin, o ideal, gente, é que você mantenha o seu trabalho, tá? É o ideal. A maioria dos sponsors, eles vão pedir para que você se mantenha trabalhando na área. A não ser que ele já te contratou e você não trabalhava. Por exemplo, é o meu caso. A minha empresa, ela não vai chegar para mim agora e falar assim, Monique, você precisa voltar a atuar como enfermeira. Não, porque ela já me contratou sabendo que eu não atuava como enfermeira mais aqui no Brasil, né? Mas quem te contrata, a maioria dos sponsors que contratam, eles vão fazer essa solicitação para você. Do tipo, olha, precisa manter-se trabalhando. Então, gente, se tá difícil aí no teu plantão, se a rotina tá puxada, alguma coisa tá acontecendo, mantenha esse trabalho, ou então, se for mudar, né, busca alguma coisa para você fazer antes de você acabar saindo do seu trabalho, para não vir a prejudicar o seu processo. Eu sei que é aquela velha história, a gente tem que trabalhar nossa ansiedade, a gente precisa, de fato, saber esperar. E nunca é o nosso tempo, gente, é sempre o tempo de Deus, não tem jeito, né? A gente quer as coisas para ontem, né? Se eu falasse pra vocês como que eu fico na semana que eu acho que vai sair o Visa Bulletin, eu fico, ai meu Deus, será que vai aparecer a minha data ali, né? Às vezes eu fico pensando, como será a sensação quando a gente vê que a nossa data foi contemplada? Às vezes eu fico viajando na maionese, sabe? Eu falo, será que eu vou chorar? Será que eu vou gritar? Será que eu vou sair correndo? Né? Porque é uma emoção muito grande, afinal de contas, a gente investe muito tempo nesse processo, a gente investe muito estudo, a gente investe muito dinheiro, né? Então a gente cria, né, esse ambiente para que a gente possa estar lá. Então, você que tá aí, que tá aqui ao vivo, que tá assistindo a gravação, eu tenho certeza que você se planejou para esse momento, para você viver, né, tudo aquilo que trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos pode te proporcionar. Aqui no meu Instagram eu tenho inúmeras entrevistas com enfermeiros que já estão atuando nos Estados Unidos. Gente, por mais que as pessoas falem que trabalha muito, que a rotina é puxada, ninguém fala, eu quero voltar para o Brasil. Então, eu acho que, às vezes, a gente até acha que talvez a gente vai trabalhar só 3 plantões por dia. Eu não acho, por semana, eu não acho que a gente vai trabalhar 3 plantões por semana, tá? Eu acho que eu vou fazer mais do que isso. Eu tenho essa sensação. Mas, quando eu chegar lá, eu vou contar pra vocês.
Mas o que eu percebo é que a maioria acaba trabalhando mais. Por quê? Porque, gente, não sei se vocês viram o vídeo de inflação que eu botei hoje nos meus stories pra vocês. Até mesmo foi de uma página que eu sigo, da Talent, que é o Ricardo Molina, que é um cara que trabalha com venda de apartamento, né? Ele trabalha ali na Flórida. E ele, a cada 2 anos, ele faz um vídeo de inflação, para mostrar como que é a inflação de fato nos Estados Unidos. Então, ele tem já uma lista de cesta básica, mais ou menos, que ele compra. E a cada 2 anos, ele vai no mercado e compra a mesma lista, né? E aí ele vai vendo o que aumentou, o que diminuiu, o que manteve-se igual. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu até pensei hoje, eu falei, cara, eu acho que eu vou no supermercado aqui do lado da minha casa e vou fazer um vídeo mostrando como que é a inflação aqui no Brasil também. Porque isso é um ponto que a gente precisa também se perguntar qual é o nosso poder de compra aqui, né? Você, com o seu salário de enfermeiro aqui no Brasil, o que é que você está conseguindo comprar? Com o seu salário, o que é que você consegue comprar aqui no Brasil? No outro dia, esse domingo agora eu vou trabalhar, né? Que a cada 2 meses eu faço um encontro de terapias em grupos. E aí eu que dou o coffee break, né? Então eu gosto de preparar as coisas e tal. Caraca, eu fui ver a lata do atum, gente. Parece que não, que é bobeira. Mas a lata do atum tava quase R$14. Gente, isso é caríssimo, sabe? Se você parar pra pensar, se eu tivesse que comprar um atum pra comer com a minha família, uma latinha é R$14. Tá muito caro as coisas aqui no Brasil. O café nem se fala, né? O café hoje, meu marido foi comprar pra mim, na promoção tava R$37. Entendeu? Então, assim, gente, a gente tem que começar a pensar nisso. Qual é o tipo de economia que eu quero vivenciar? Será que é me manter na economia do Brasil ou será que é me manter na economia dos Estados Unidos? Que não é perfeita, não é a melhor opção. A 100% perfeita, digamos assim. Claro que todos os países têm o seu lado bom e o seu lado ruim, isso é óbvio. Só que a gente tem que começar, no meu ponto de vista, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Será que o que eu comprava há 1 ano atrás eu consigo comprar hoje aqui no Brasil? E será que o meu salário acompanhou esse aumento, né? E a gente não para pra pensar. Ó, a Xandinha botou aqui, sim, comprei pilão hoje no supermarket por 36. Hoje meu marido foi no supermarket também. Aí falou que tava na promoção. Aí alguém no caixa falou assim, ai gente, que maravilha, baixou o preço do café, agora tá ótimo. Meu marido falou assim, gente, que mundo que você vive? O café a esse valor não tá maravilha, não tá bom esse café, entendeu? Então a gente tem que começar a perceber, porque aí quando a gente vê o aumento do nosso salário, não acompanha a inflação de fato, né? Então eu vou começar a fazer esses videozinhos, eu acho que eu vou no mercado esse final de semana, vou gravar. E daqui a 2 meses eu vou no mercado de novo e gravo de novo pra gente ver, né? Pra gente fazer esses comparativos. Porque às vezes isso motiva a gente. No outro dia, ó, o pior atum tava R$14,99, né? Exatamente. No outro dia eu fiz uma cotação com a... Vocês sabiam que tem uma empresa pra gente comprar carro lá nos Estados Unidos? Que eles vendem para pessoas internacionais que não têm credit score, né? Que é a IAS, se eu não me engano. IAS. E aí eu fiz uma cotação com eles de um carro, né? Eu falei, vou mandar. Eu achava que o Visa Bullet ia andar, né? Eu acho que foi final do ano passado que eu mandei? Acho que foi. Final do ano passado. Eu mandei pra eles. Aí eu falei, eu queria uma cotação de carro e tal, pra eu poder já dar uma olhada, pra ver se eu vou querer ou não fazer esse financiamento. Essa empresa é muito legal, gente, porque o foco delas é, de fato, aprovar um crédito para quem não tem crédito, né? E a gente, quando a gente vai emigrar para os Estados Unidos, a gente não tem crédito. A gente tem que construir o nosso credit score. Eu tô até querendo chamar alguém aqui para fazer uma live comigo para falar sobre construção de credit score. Como que a pessoa fez, se ela tem alguma estratégia. Eu já tenho até uma pessoa em mente já, eu vou fazer o convite para ver se a pessoa
aceita, né, fazer, dando algumas dicas pra gente de como se constrói o credit score nos Estados Unidos. E aí eu tava vendo um carro, né, aí eu recebi várias propostas de carro. E aí uma delas era aquele Jeep Compass, né, novo, completo, tal, não sei o quê. O valor do carro, se eu não me engano, era 27 mil. 27 mil. Tem uma Jeep aqui perto da minha casa. Eu ainda não fui lá ver o preço desse Jeep, mas eu tenho certeza que deve ser mais do que 150 mil. Se você que tá aí na live sabe, né, de preço de carro, diz pra mim se não deve ser mais ou menos isso, porque carro tá caríssimo, né? Eu vendi o meu carro porque eu achava que eu ia imigrar, né? Vendi meu carro, fiquei sem carro, não imigrei e sigo sem carro, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, eu recebi uma proposta de 27 mil carro. Depois eu posso até tirar uma foto e postar pra vocês. E eu tenho certeza que se eu for na Jeep aqui, que tem do lado da minha casa, não vai ser menos do que uns 150 mil reais. Quando a gente vê a proporção, gente, que é o grande negócio. Aí, a parcela do carro ficaria 500 e pouco, a parcela do carro. Mas aí a gente tem que contar que tem que ter seguro, né? Porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos precisa de seguro. Então, em torno aí, botem uns $200 a mais de seguro, daria ali uns 700 reais mais ou menos. Só que se você faz um plantão extra nos Estados Unidos, você praticamente, aquele dia de plantão extra que você fez, você paga a parcela do seu carro. Na segunda-feira, quando eu fui fazer uma palestra na faculdade, eu falei assim, será que aqui no Brasil, quando a gente faz um plantão extra, aquele dinheiro a gente consegue pagar a parcela do nosso carro? Então, são essas coisas que a gente começa a se questionar, obviamente, em conjunto com qualidade de vida, que engloba N coisas, não somente poder de compra, né? Então, o que é a qualidade de vida para você? Às vezes vai ser segurança, poder de compra, acesso a tecnologias, crianças, os seus filhos numa escola pública de boa qualidade, né? Então, são essas questões que você tem que montar o seu quebra-cabeça e perceber assim, eu acho que vale a pena investir nesse processo. Porque o processo não é fácil, eu não vou mentir pra vocês. Não é decidir, tenho dinheiro pra pagar e tá tudo certo, eu já tô nos Estados Unidos. Não é assim, né? Não é assim. Esses valores são em reais? Então, o valor do carro... dos 27 mil e pouquinho, não, é em dólar, né? Que aí daria uma parcela de 500 e pouco. Depois eu posso tirar foto e mandar pra vocês. Mas aqui no Brasil, eu acho que eu vou fazer um comparativo. Eu vou aqui na Jeep que abriu aqui lá na minha casa, que é nova, e eu vou lá cotar o mesmo carro que o cara me mandou a proposta. Eu vou botar lado a lado pra gente analisar, né? Porque a gente precisa ter essa ideia, sabe? De, caramba, quanto tempo do meu trabalho vale? Eu fiz uma live com o Mailton aqui, que trabalha na Flórida. Ele falou, foi muito interessante eu vir trabalhar nos Estados Unidos, porque eu comecei a perceber o quanto que a minha mão de obra vale por hora. Então você começa a calcular, porque aqui no Brasil a gente não faz esse cálculo. Mas se a gente pegar o salário mínimo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, dividir pelas horas trabalhadas, vocês vão ver o valor da hora dessa pessoa. Que é um absurdo, entende? Então a gente tem que talvez começar a pensar qual é o valor da minha hora aqui no Brasil. Né? Quanto será que eu tô sendo realmente, de fato, tô recebendo? Né? Aí soma o valor de deslocamento. Pô, eu me lembro quando eu dava plantão, eu trabalhava longe do hospital, né? Aqui, quem conhece o Rio sabe, eu moro em Campo Grande. Eu trabalhava na Lagoa, é longe. Eu tinha que sair da minha casa às 4h30 da manhã pra chegar no plantão às 6h30. Entendeu? Porque tinha que pegar 2 ônibus, 3 ônibus, sei lá quantos ônibus tinha que pegar, porque não tinha ônibus direto pro lugar que eu tinha que ir. Na hora de voltar, passava o plantão às 7, saía de lá umas 7h30, 7h40, chegava em casa às 10h30 da noite. A gente tem que contabilizar também esse deslocamento que a gente tem aqui quanto enfermeiro aqui no Brasil também. Se a gente morasse perto do trabalho, é uma coisa, né? Mas às vezes a gente não mora, a gente precisa pegar vários transportes, não é verdade? Me diz você aí, como é que é pra você, a sua rotina como enfermeiro?
Você pega vários transportes? Quanto tempo você gasta pra ir e pra voltar? Né? Agora eu tava ali esperando minha filha sair do curso dela, eu tava vendo o jornal, eu já não vejo muito jornal, né? Mas eu tava ali na cafeteria esperando ela. Gente, tá tendo uma guerra aqui no Rio de Janeiro, um tiroteio, um não sei o que, não sei o que lá, numa favela, que eu não sei nem que favela é essa. Eu falei assim, Jesus amado. Aí meu marido teve que tá indo fazer um curso, né, que ele vai fazer amanhã, então ele já foi hoje à noite pra poder dormir perto do curso. Aí eu falei pra ele, caraca, amor, cuidado porque tá tendo tiroteio aí. Aí na televisão, porque Rio de Janeiro parece que é coisa de guerra, né? Falando que estavam lançando granada, lançando não sei o que lá. Eu falei assim, gente, que maluquice. E eu, olhando essa notícia, eu pensava assim, meu Deus, como eu gostaria de ir embora. Porque a gente tem medo de andar, né? Eu sei que eu tô falando de uma cidade que é bem violenta, né? O Rio de Janeiro às vezes a gente que mora aqui, a gente meio que até se acostuma, né? Mas a gente sabe que é, né? Boa noite, Augusto. Oi, Cris, tudo bem? Manda Ruda, tudo bom? A gente tá aqui no bate-papo hoje, porque ao longo da semana eu falei bastante coisa sobre assessoria, né, gente? Se tiver dúvida mais aí, vocês botam aí, né? Que foi assim, semana de live é legal, mas ao mesmo tempo eu acho que é tão difícil fazer uma semana de live, porque ainda mais sozinha, sem convidado, porque você tem que, sei lá, você tem que ter assunto pra falar mesmo, né? Então, assim, hoje eu tô contando com vocês aqui pra vocês puxarem papo comigo e a gente ter essa live aqui hoje. Então, eu acho que essas fichas vão caindo dentro da nossa rotina, né? E a gente vai percebendo, será que eu não mereço uma condição de vida melhor? Não que a gente vai trabalhar menos lá, porque eu não acho que vai ser. É aquilo que eu falei, eu acho que a gente vai trabalhar bastante, né? Pelo menos as pessoas que eu entrevisto que estão lá falam, cara, a gente trabalha pra caramba, né? Mas a gente vê as coisas acontecendo. Às vezes aqui a gente trabalha muito e a gente não vê as coisas acontecendo. Vocês têm essa sensação? Fala pra mim, ou será que eu que sou maluca? Às vezes aqui você trabalha, pega plantão extra, tem 2 empregos e às vezes parece que você não vê as coisas acontecendo pra você. Entendeu? Eu tenho essa sensação, né? Terá um retorno melhor. Eu acho que a gente vai ter um retorno melhor. Eu também acho que a gente vai ter... por mais que a gente trabalhe muito, eu acho que a gente vai ter essa sensação. E eu acho que é por isso que as pessoas não querem voltar para o Brasil. Porque elas têm a sensação de que eu trabalho muito, né? As pessoas não dizem que nos Estados Unidos é terra de que filho chora e a mãe não vê? Por que falam isso? Porque tem que trabalhar pra caceta. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Eu tenho uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, uma amiga da época da escola, que a gente estudou juntos. Ela mora nos Estados Unidos já há uns... Eu tô casada há 18. Eu acho que ela mora lá já tem uns 14 anos, mais ou menos. Ela já é cidadã. Ela trabalha pra caramba também, né? Mas pergunta pra ela se ela quer voltar pro Brasil. Ela não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum, entendeu? Às vezes, quando ela vem aqui pro Rio de Janeiro, ela se sente super insegura. Ela sabe uma coisa que ela fala muito? Ela fala, nossa, amiga, às vezes eu vou pegar um Uber, peço um carro grande, os carros daqui são tão pequenininhos, né? Porque eu não sei se vocês já foram nos Estados Unidos, gente, mas os carros lá são enormes. A sensação que dá é que o carro grande daqui é o pequeno de lá. É muito interessante isso. Aí, da última vez, ela falou isso. Ela falou assim, caraca, eu tive que pegar 2 Ubers, porque não dava. Né, assim, tem essa coisa, é muito interessante essa percepção, né, de tamanho das coisas, né. Quero saber quais as funções das partes. Não entendi, Augusto. O que você quer saber? Para passear uma vez no ano, preciso parcelar em 10 vezes, ó. Exatamente, pra gente tirar umas férias, né, a gente parcela em 10 vezes. No outro dia, gente, ano passado, meu filho fazia aniversário em dezembro. Ano passado eu fui passear com eles, né? Fui pro Hotel Fazenda. Aí tinha uma promoção que você podia parcelar em 15 vezes. Eu quase não parcelo muitas coisas, não. Mas essa viagem eu parcelei. No outro dia eu falei, caraca, cara, já vai fazer quase 1 ano dessa viagem, ainda tô pagando esse negócio, né? Mas na época eu não paguei na vista, entendeu? Aqui a Xandinha, ó, vejo lá as pessoas passeando com mais frequência. Eu também acho.
Ah, vou falar da assessoria, vou falar. Amo o Brasil, mas quero continuar morando aqui nos Estados Unidos. Ó, a Neiva já tá nos Estados Unidos. Então, Neiva, me conta aí como é que é a vida aí. Né? Porque com certeza não é um mar de rosas. Isso aí é certo, né? É aquilo que eu falei. Sempre tem lado bom e lado ruim, né? Então, é vocês juntarem esse quebra-cabeça para perceber se faz sentido para vocês iniciarem o processo, né? Vou falar o valor da assessoria. Vou falar agora, inclusive. Então, a assessoria, ela é para aquela pessoa que escolhe investir numa ajuda, tá? Porque eu sempre falo, se você quiser fazer o processo sozinho, você consegue fazer o processo sozinho, tá? Mas sabe onde é que a gente vê o valor de uma assessoria? Quando a gente não precisa se preocupar em preencher formulário e a gente economiza tempo estudando. Ou quando dá um pepino por alguma coisa que acontece, você não tem que se preocupar porque você tem alguém para poder te ajudar. Então, a assessoria é um investimento além daquilo que você já vai, né, investir para o seu processo, mas eu posso te garantir que quem faz assessoria não se arrepende, tá? Vocês podem olhar no meu feed aí, eu sempre boto depoimento em forma de vídeo para você dos meus clientes, tá? Vocês podem olhar lá para vocês verem as pessoas falando, né? Se valeu de fato a pena ou não ter uma assessoria, investir nisso ou não. E eu, sinceramente, eu acho que vale a pena. Na minha época, quando eu fiz, eu paguei uma assessoria para me ajudar e eu achei que valeu a pena, tá? Então, vamos lá. Valores. Esse ano de 2025, eu tentei dar uma repaginada no Nurses in the USA, né? Afinal de contas, já estamos aí há mais de 2 anos aí atendendo. E qual foi o meu intuito? Como que eu posso contribuir ainda mais com o meu cliente, que eu conheço a demanda dele, muitas vezes ele não tem um nível de inglês, né? Mas às vezes eles não têm, assim, como investir numa assessoria e já investir no inglês, sabe? Aqui o Lucas botou aqui, o bom que sobra tempo para estudar, NCLEX. Isso aí, Lucas, dá tempo para estudar, né? Fica de boa e a gente fica aqui cobrando tranquilamente a galera, né? A Cris botou, assessoria é um bom investimento, vai por mim, né, Cris? Foi ótimo, né? Érica, tudo bem? Bem-vinda! Cadê? Então, gente, eu quis estruturar um projeto, um programa para esse ano de 2025. Não sei se 2026 vai mudar, mas esse ano tá vigente 2025. Aonde eu pudesse agregar opções que a pessoa pagasse assessoria, mas tivesse também já acesso a algumas coisas para auxiliar nos seus estudos, seja o estudo de inglês ou o estudo do NCLEX. Então, a gente analisou, né, e estruturou 3 planos, tá? Qual é o primeiro plano? Que é o plano Silver, que é o mais básico, que é muito parecido com o plano anterior que eu sempre ofereci para vocês, tá? A galera aí, cliente antigo, sabe que não mudou muita coisa, né? Então, a gente tem validação pela CGFNS eu vou até ver aqui, gente, pra não falar valor errado, né? Porque eu não tenho tudo de cabeça não, gente. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem validação. Cadê? Aqui, tô abrindo aqui pra não falar besteira. Validação no plano Silver pela CGFNS, R$ 1.900. E validação, assessoria, né, para validar pela Joseph Silne, R$ 1.600, tá? Esses 2 valores, qualquer um dos 2, né, seja CGFNS ou Joseph Silne, você pode parcelar em 12 vezes. E no Pix tem 3% de desconto. No dia de hoje, para quem fechar hoje, se fizer o Pix, eu vou dar 5% de desconto, né? Eu quero pagar à vista e eu quero ter mais desconto, 5% de desconto. Monique, mas eu quero parcelar, mas eu não vou pagar juros. Ok, até hoje pode parcelar em 3 vezes que não vai ter juros, tá bom? E o que está incluso, então, dentro desse valor, né? A nossa reunião de boas-vindas e tira dúvida,
tá? É R$ 1.900 pelo CGFNS ou R$ 1.600 pela Joseph Silney. O que está incluso, né? O que a assessoria VIP clássica inclui? Uma reunião de boas-vindas e tira dúvidas. Lembrando que, independente de fechar comigo ou não, qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar o WhatsApp, direct no Instagram, eu vou tirar suas dúvidas, tá? Preenchimento do perfil no site do CGFNS, formulários iniciais ali da aplicação da Joseph, contato com a sua faculdade, contato com o Corém, né? Então eu faço esse contato com eles para poder iniciar o seu processo. Preenchimento dos formulários, envio desses formulários preenchidos para eles, né? Acompanhamento e update do seu caso, tá? Junto aos órgãos competentes. Então, por exemplo, às vezes você manda um e-mail para a faculdade não responde. Aí eu vou ficar aqui de olho. Putz, a faculdade não respondeu. Peraí, então vamos lá, vamos mandar outro e-mail. Ah, a faculdade não respondeu. Vamos ver se tem um telefone que eu possa ligar. Eu vou lá e ligo, ou então mando uma mensagem pelo WhatsApp da faculdade. Então eu vou fazendo esses updates, entendeu? Pode ser que talvez você tenha aqui na faculdade. Quando a gente começa a perceber que a gente tá tentando contato e não consegue resposta, eu vou chegar pra você e vou falar, olha, você tá no Brasil ainda, mora perto da sua faculdade, tem como você dar um pulinho lá? Ou então tem alguém da sua confiança que você pode mandar ir lá pra poder ver o que tá acontecendo, né? Mas, pra chegar nesse ponto, a gente já tentou bastante contato com a faculdade e não conseguiu nada, tá? A aplicação no Board of Nursing da sua escolha, né? Então, quando a gente faz a nossa reunião de boas-vindas, a gente já definiu qual é o Board of Nursing que você quer aplicar. Então, quando chegar na hora, né, pertinente, a gente vai aplicar no Board of Nursing, cumprindo ali as etapas. Então, e dependendo do que o Board of Nursing seu exigir, eu vou estar ali te orientando. Olha, tem que mandar digital, olha, tem que fazer esse curso online, olha, tem que mandar notas de inglês. Porque, né, aquilo que eu falei ao longo da semana, né, dependendo do board tem a sua regra. Então, a gente vai ali junto fazer tudo para você cumprir as regras do Board of Nursing, tá? Cadastro na Pearsonville, né, porque é na Pearsonville que você vai gerar uma ATT, tá? A gente gera também a sua ATT e a gente faz o agendamento do seu Uniclex. Então, a assessoria VIP clássica engloba todas essas etapas, tá? Que é esse valor que eu falei. E no plano Silver você tem um bônus, que é o quê? Acesso a 3 horas de aula gravada de uma masterclass que eu e a professora Lizzie a gente fez no passado, com foco no sponsor, tá? Com foco em entrevista com o sponsor. Então, a gente vai liberar esse acesso para você, junto com material em PDF, para você ter, com muitas perguntas e respostas e tudo mais. Inclusive, os clientes que não participaram desse lançamento do pacote VIP, que foi no mês do meu aniversário, se quiser fazer um upgrade, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Neiva botou aqui, ó, quem puder faça assessoria, porque o processo todo é muito estressante. Também acho. Esse contato com a faculdade seria para quê? Seria para que a faculdade assine e carimbe o formulário que tem que enviar, entendeu? Existe um formulário específico. Oi, Bruninha! Existe um formulário específico que a faculdade assina, carimba e data, e um outro formulário específico que o Corém carimba, assina e data, entendeu? Então, a gente tem que entrar em contato com a faculdade, entrar em contato com o Corém, para que eles possam garantir essa assinatura, tá? Porque aí tem que mandar, seja para Joseph Silney ou para o CGFNS, o que você escolheu para validar seu diploma, tá bom? E aí, a gente tem o segundo plano, né? Que aí é um pouquinho melhor do que o primeiro, tá? Então, temos o plano Gold. Então, vamos botar aqui, ó. Plano Silver. A gente tem 1.900 pela CGFNS e 1.000 e quanto que eu falei, gente? Deixa eu abrir minha tabela aqui, 1.600. 1.600 pela Joseph. Então, esse é o Silver, tá? Beleza? Acho que foi. Aí, agora, a gente vai pro plano Gold. O plano Gold, a parte da assessoria clássica é a mesma. Então, reunião de boas-vindas, preenchimento de formulário, preenchimento de cadastro, bababá, toda essa parte é a mesma. O que vai diferenciar são os bônus. Além, então,
bônus da Masterclass Job Interview, com foco em entrevista com sponsor. Você também vai levar acesso por 1 ano a gravações de questões do NCLEX, 900 questões do NCLEX. Então você, gente, nesse plano, você já começa a poder já ter acesso a algumas questões do NCLEX para você startar o seu estudo, percebe? Já vai estar incluso nesse pacote. E, além disso, 1 ano de curso de inglês nível básico, tá? Com a Lise Vieira, que são um curso já gravado, mas que vai contemplar todo o nível básico de inglês. Então, não vai ter desculpa para você não começar a estudar inglês. Porque no pacote da assessoria, enquanto eu tô fazendo a parte da burocracia, você já tem como estudar. Você já tem ali questões de NCLEX, você já tem ali curso de inglês incluído, tá? Não é aula ao vivo com a professora, mas é um bônus que eu consegui ali negociar para poder introduzir nesse plano Gold aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é o valor do plano Gold. O Gold tá 2.400 pela CGFNS e 2.100 pela Joseph Silva, tá? E aí o bônus você vê que aumentou, né? E obviamente o último plano, que é o plano Platinum, né? Não tinha, né, Cris, o pacote com inglês quando você fez, verdade, não tinha. Pois é, mas agora o seu inglês já não é mais básico, então, graças a Deus, não precisa nem fazer upgrade, né? Quem sabe no próximo ano eu consigo outras parcerias e a gente consegue até ampliar esses cursos de inglês aqui pra galera. Mas vamos ver, né? E a gente tem o terceiro plano. Então, aqui na Nurses in the USA, a gente trabalha com 3 planos, né? Então, o Silver, o Gold e o Platinum, tá? E aí, no Platinum, você tem, além de tudo isso que os outros comportam, né? Como bônus, você tem também a assessoria para a parte do Visa Screen, se você validou pelo CGFNS, ou Visa for Nurse, se você validou pela Joseph Silva. Então, no pacote Platinum, que eu vou passar o valor aqui para vocês, você garante também a assessoria também para essa etapa do processo, que é posterior o quê? Você passou no NCLEX, passou no inglês, eu vou te ajudar e vou fazer a parte burocrática desse certificado que você precisa para imigração, tá? Então, esse aqui, que é o Platinum, deixa eu botar aqui, peraí. O Platinum. Então, o Platinum tá 2.900 pela CGFNS e 2.600 pela Joseph Silva. Tudo você pode parcelar em até 12 vezes com juros no cartão, tá? Então, mas você pode parcelar em 12 vezes com juros, tá? No Pix, normalmente, sempre tem desconto de 3%, tá? Mas hoje, fechando hoje, se você resolver fazer hoje no Pix à vista direto pra mim, ao invés de 3, vai ser 5%, tá? De desconto. Só hoje, por conta da questão da semana da enfermagem, né? Que eu decidi fazer alguma coisa pra vocês, pra não deixar em branco. E hoje também, se você escolher, por exemplo, passar no cartão de crédito, você vai poder, então... Por que eu aumentei o desconto pra vista, né? Quem quiser pagar à vista, eu aumentei um pouquinho de desconto. Porque eu tô dando a opção também de você parcelar em 3 vezes sem juros no cartão até hoje. Se não, mantém-se sempre em até 12 vezes com juros mesmo da operadora. Você mesmo ali recebe o link, você pode escolher ali em quantas vezes você quer pagar e já ver o valor dos juros ali que você vai pagar, tá? Então, a ideia aqui desse ano de 2025 foi trazer para vocês não somente a assessoria em si burocrática, mas já dar subsídios para vocês poderem startar o estudo de vocês. E como eu sei que muita gente me procura e tá com inglês 0 mesmo, Monique, eu nunca estudei inglês e tal, então ok, ó, temos 2 planos que já vêm com curso de inglês básico para você. Ah, eu não sei estudar pro NCLEX. Não se preocupe, você já vai ter acesso a 900 questões já do NCLEX, entendeu? Para você ir estudando. Fora que lá no meu Telegram tem vários materiais para NCLEX, né, gente? Vários livros,
as lições do Mark Klimek, que são as 12 aulas. Quase ninguém mais fala dessas 12 aulas, mas eu gosto muito dessas 12 aulas do Mark Klimek, com a gravação e as coisas de impressa, né? A transcritas também, que eu acho legal. Lá tem vários livros também. Hoje mesmo, no grupo, né, dos meus assessorandos que a gente tem no WhatsApp, eu compartilhei um material que o pessoal tinha compartilhado no outro grupo. Aí, como eu não sei se a galera tá nesse outro grupo, então eu botei lá um material muito legal, gente. Eu gostei do material. São 350 e pouco páginas lá de um material bem legal pro NCLEX. Eu vou botar lá no Telegram, tá? Pra quem não é meu cliente, mas quer ter acesso, de repente não tá nesse outro grupo, né? Então, gente, não existe desculpa para não começar a estudar, de verdade, tá? Ainda mais aqui no Nurses in the USA, onde se você escolher o plano Gold ou o Silver, ou o Gold ou o Platinum, né? O Silver não tem a parte de curso. Você tem acesso a questões, a aula de inglês, então não tem por que não aproveitar a oportunidade, né? Então a ideia, esse plano tá valendo até dezembro aí de 2025, com certeza, né? Não sei se eu vou mudar cada abril, né? Porque é meu aniversário, então não sei se a cada mês de abril eu faço uma coisa diferente. Tudo vai depender se eu conseguir fechar outras parcerias, né? Para poder estar melhorando ainda mais o pacote para vocês. Mas a ideia aqui do Nurses in the USA é sempre poder melhorar aquilo que eu ofereço para vocês. Esse é meu intuito, né? Eu consegui melhorar aí. Ai, meu Deus, a mulher tá me oferecendo um negócio para comprar carro. Não quero comprar carro, não, minha filha. Melhorar a opção para vocês, tá? O que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá? Tem como falar de novo o que tem no plano Platinum? Tem sim. O plano Platinum é o melhor de todos, né? Então, você vai ter, além da assessoria VIP clássica, né? Que é reunião de boas-vindas, preenchimento de perfil, preenchimento de formulário, entrar em contato com a faculdade, entrar em contato com o Corém. Toda a parte ali do Board of Nursing que você escolheu, né? Fazer ali a sua inscrição, te ajudar a cumprir as etapas que o Board of Nursing que você escolheu tá pedindo. Pearsonville, NCLEX, ATT, tudo isso, o Platinum vai ter. Masterclass Job Interview, né? Que é uma aula gravada, tá? Onde a gente fala um pouco sobre preparação para a parte do sponsor, tá? Com material em PDF, tá bom? Vai ter também acesso 1 ano de curso gravado online de inglês para nível básico. Então, você consegue completar ali o curso de inglês básico, tá? Para você que está saindo do zero. Então, não é mais desculpa de não estudar. 900 questões para você estudar para o NCLEX. Então, você já starta os seus estudos, tá bom? E aí, no Platinum, você ganha também a assessoria para a parte burocrática da emissão do seu Visa for Nurse, se você tiver feito a sua validação pela Joseph Silne, ou Busy Screen, se você tiver feito a sua validação pelo CGFNS, tá? Então, você vê que é um pacote bem completo, tá bom? Boa noite. Em média, passando por todos os trâmites, o grande dia de viajar chega. Quando que chega? Oi, boa noite, passando por todos os trâmites em todas as provas. Em quanto tempo chega o grande dia da viagem? O grande dia da viagem, ele vai estar, Thaís. Primeiro, seja bem-vinda, Thaís. O grande dia da viagem, Thaís, ela vai estar ligada diretamente ao processo de imigração. Se a fila da imigração está vivenciando um retrogression ou não, tá? Então, por exemplo, hoje em dia a gente está vivenciando um retrogression, que é um atraso na fila, né? Então, imagina o seguinte, existe um quantitativo de vistos, né? A gente falou um pouquinho sobre isso essa semana. Na categoria dos EBs, né? Vamos pegar aí o EB3, quando a gente sai do Brasil com um sponsor, você tem 40 mil vistos disponíveis por ano. Só que não é somente para o Brasil, é para o mundo todo, né?
Sendo que a categoria EB3 ainda se subdivide, né? Então, você tem o EB3 Skilled, que são as pessoas que somos nós, né? Que temos ali uma graduação. E o EB3 Unskilled, que a gente fala, que são aqueles cargos que não necessitam de uma graduação. Então, esses 40 mil, como é que são divididos? 30 mil para os skills e 10 mil para o unskilled, entende? Então, se no ano a gente tem apenas 25 mil solicitações de EB3, a fila do EB3, você percebe que vai estar current, vai estar ali de boa, liberado, porque eles têm 30 mil. Se você só tem 25 mil, tá liberado. Pode emitir green card à vontade ali para os processos que forem aprovados, obviamente. Né? Nem todo o processo ele é aprovado. Mas, se no ano fiscal você tem 30 mil apenas para o EB3 Skilled, tá? E você tem, ao invés de 30 mil aplicações, você tem 60 mil pessoas pedindo esse visto, percebe que tem que liberar de acordo com uma fila? Então, se eu tô tendo que liberar de acordo com quem entrou primeiro na fila, eu começo a ter um atraso nessa fila. Percebe isso? Então, nesse exato momento, a gente está vivendo esse atraso, tá? Só para vocês terem noção, vou repetir aqui, né? Esse mês completa 2 anos que eu estou na fila. Mas eu acredito, gente, em nome de Jesus, que esse ano eu estarei lá, se Deus quiser, né? Acho que vai rolar. Esse ano eu acho que rola. Não vejo a hora de poder contar pra vocês como é que é a vida lá nos Estados Unidos. Ah, meu marido entrou na live. Oi, amor, tudo bem? Não vejo a hora de contar pra vocês como é que é a vida lá, né? Então eu acho que esse ano eu vou. E quanto antes vocês começarem o processo de vocês, antes vocês entram nessa fila. Percebe? Quanto mais vocês ficam pensando, o que eu faço, a fila, mais gente vai pedindo protocolo, e vocês não entram nesse protocolo, nessa fila. Percebe? Então, o retrogression não é para desanimar vocês, mas sim é algo para vocês começarem a pensar. O que eu preciso fazer para me mexer para entrar nessa fila? E a validação do diploma, gente, é um passo que não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você quer atuar como enfermeiro, mas eu vou fazer um EB2NW com um business plan, eu sugiro você validar seu diploma. Mesmo que seja EB2NW para um business plan. Eu sugiro, tá? É só meu ponto de vista, tá bom? Amém, mas em média é esse tempo, né? Minha faculdade está no final, não vejo a hora de poder fazer. Se você ainda está na faculdade, Thaís, a minha dica sempre vai ser, estuda inglês. Estuda inglês. Quando tiver para terminar a faculdade, você pode começar a estudar NCLEX, entendeu? Porque aí você ganha tempo, né? Porque aí, quando você iniciar o processo de validação do diploma mesmo, que é essa parte burocrática, você já veio ali construindo ali já os seus estudos, né? E aí você não fica presa às etapas, né? Você já tem o inglês, você já tem o NCLEX, você só vai lá fazer a prova para garantir os passos, né? Beleza? E aí, retomando a história que eu comecei a live falando, né? E o que eu faço nessa espera toda, né? Gente, a gente estuda. É isso que eu acho. Nessa espera toda, a gente estuda inglês, enquanto não chega a data de pegar o avião e ir embora. Quer ver uma coisa que eu acho que eu não falei essa semana? Quando a gente passa na entrevista consular, né, e tá tudo certo, né, tudo aprovado, tudo direitinho, a gente tem 6 meses para entrar nos Estados Unidos, tá? Precisa entrar nos Estados Unidos 6 meses, você e seus dependentes, tá? Porém, preste atenção nessa hora se não tem nenhum tipo de acordo entre você e sua empresa que está te contratando. A minha, por exemplo, ela diz o seguinte, olha, você tem 30 dias, a gente está te esperando. Apesar da lei e da imigração me permitir ficar 6 meses, a minha empresa sugere que eu entre com 30 dias.
É óbvio que eu posso chegar e falar com ela, falar, olha, meu marido ainda tá se desligando da empresa, eu posso ainda ficar mais um tempinho aqui, é óbvio que você vai conversar. Eu, lá atrás, quando a gente achava que o retrogression ia acabar, eu conversei com a minha empresa, eu falei assim, será que eu posso, antes de ir pra Pensilvânia, parar na Flórida? Eu queria levar meus filhos na Disney e tal, tem problema? Aí eles, não, problema nenhum, você só me avisa, você vai ficar uma semana, tal, não sei o quê, ok. Mas eu pedi autorização para eles, entendeu? Afinal de contas, eles investiram em mim, eles querem a minha mão de obra lá. Agora, minha filha, que já passou mais tempo ainda de retrogresso, eu nem sei se eles vão deixar eu passear um pouquinho, né? Mas é uma questão da gente conversar, né? Da gente conversar. Ó, a Thais botou aqui, já estou estudando, não só eu, minha família toda vai dar certo. Obrigada, vai dar tudo certo. Se você escolheu isso pra você, você vai fazer acontecer. Vai que o Visa Bullet te dá uma esticada. Quem estiver com o processo adiantado já sai na frente. Por outro lado, quem fica esperando muito. Exatamente, né, amor? Vai que, né, dá essa esticadona que a gente tá querendo. Oi, Jenny, tudo bem? Ó, a Erika querida aqui botou, Monique, você já passou pela fase do NVC? Ou só entra na fase do NVC depois que chega a sua priority date? Não, os documentos já estão na NVC, porque o NVC que vai qualificar seus documentos, Erika. É eles que vão dizer que tá documentally qualified, tá? É o NVC que vai dizer. Monique, ter um sponsor é fundamental? É fundamental se você tá indo com o EB3, ele é fundamental. Porque o EB3, ele é um tipo de solicitação de entrada nos Estados Unidos employment-based, com base no emprego. Então, você precisa de um sponsor que tem o direito de contratar funcionários internacionais, né, de outro lugar sem ser americano, endossando ali o pedido, entendeu? Então, no caso do EB3, tem que ter sponsor. No caso do EB2, tem que ter sponsor. No caso do EB2NW, que não precisa de sponsor. Mas o EB2, ele é um visto de sponsor também, tá? Pra onde que você vai mesmo? Eu vou pra Pensilvânia, Pittsburgh, tá? Aqui meu marido até respondeu. A gente vai pra Pittsburgh, né, amor? Gente, eu tô adorando Pittsburgh. Eu e meu marido, a gente fica vendo vídeo de YouTube. Lá é muito legal. Lá é muito legal. Eu tô doida pra contar pra vocês como é que é a vida lá. Pelo menos parece ser muito legal, né? Eu já vi apartamento, gente, perto do meu hospital. Que eu falei que eu vou andando pro hospital. Aí meu marido às vezes fala, gente, na época de frio, e será que a estrada é boa pra andar? Não sei. Se Deus quiser, vai ser. Porque, gente, não tem nada melhor do que morar perto do hospital, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? A entrevista consular é antes ou depois do sponsor? Me perdi. A entrevista consular é depois, Cris. Depois. O sponsor deu entrada no seu documento, né? Apresentou, preencheu o seu I-140. Seu I-140 foi aprovado. Vai pagar o seu DS-260. Você vai mandar os documentos para o NBC. O NBC vai analisar seus documentos e vai botar você como DQ. Né, documentos qualificados. Aí depois, quando chegar a sua data no Visa Bulletin, aí que você vai fazer a entrevista consular. E antes da entrevista consular tem o exame médico, tá? Que eu, por exemplo, ainda não fiz. Por quê? Porque o exame médico tem validade. Percebe, gente? Então, não tem por que eu fazer um exame médico agora se eu tô com Visa Bulletin e retrogression e eu não sei quanto tempo vai demorar ainda. Tá? Então, a entrevista consular é depois, tá bom? Aí, quando você faz a entrevista consular... deu soluço. Quando você faz a entrevista consular, aí, passou ali, o cara vai falar, tá tudo certo, não sei o quê. Aí, ele vai pedir pra você voltar lá depois pra você poder retirar os documentos, né? E retirar um envelope que fica lacrado. Você não pode abrir esse envelope. E esse envelope, gente, dá até medo, né? No outro dia eu fiquei pensando, falei, gente, vai que chove, que rasga, que faz alguma coisa. Jesus amado, esse negócio a gente tem que levar... Amor, a gente tem que levar uma sacola plástica no dia, uma bolsa térmica, sei lá, pra não deixar nem molhar esse negócio. E aí, esse envelope lacrado, que não me pergunte o que tem dentro, que eu não sei o que tem dentro, né? Mas deve ter um monte de coisa lá dentro. Você entrega no aeroporto nos Estados Unidos, pelo que eu tava lendo, entendeu? Nos Estados Unidos. Aí você, quando chegar lá, você dá... Aí o agente lá no aeroporto é que vai abrir esse envelope. Entendeu? Tá? A entrevista consular é o agente revisando o seu caso ali com você.
entendeu? Ah, você vai trabalhar onde? Ah, vou trabalhar em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ah, você é enfermeira, né? Sou enfermeira. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, sim, você validou o diploma, você tem o seu visa screen aqui, bababá, bababá, é isso, entendeu? Meu sponsor ainda não deu entrada no NVC devido ao Visa Bulletin. Disse que só quando chegar a minha PD. Só quando chegar a PD que vai entrar no NVC? Mas, Érica, você já mandou certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de não sei o que lá, nada consta, da Polícia Civil, da Polícia coisa. Isso já da entrada ali no NVC. Porque o que acontece? Os casos, eles continuam sendo processados e analisados pelo NVC. Essa parte de documentação qualificada não demora muito, tá? É rápido, tá? Pode ser uma estratégia do escritório de advocacia mesmo, tá? Mas essa parte de documentação qualificada não demora muito, essa parte. Ela é bem rápida mesmo, tá? Na minha época, a gente fez, porque a gente não achava que o retrogression ia ficar tanto tempo, entendeu? A gente achava que em outubro de 2023 não ia ter mais retrogression. E continuou tendo. E tá tendo até hoje, né? Então, os meus documentos estão qualificados. E aí tem uma observação lá. Não sei se vocês sabem disso, mas eu fiquei sabendo outro dia. Que se os documentos ficarem qualificados e você não entrar em contato dentro de 1 ano, você tem que pagar todas as taxas de novo. Talvez por isso que a empresa às vezes pode optar para não coisar se você tem um retrogression ali muito grande, entendeu? Porque você tem que ficar ali em contato. A minha sorte é que eu fico mandando e-mail para lá às vezes, questionando algumas coisas. Eu espero que eles estejam entendendo que eu tô mantendo contato, né? Eu espero, né? Monique, o que seria esse nada consta? O nada consta é o nada consta da Polícia Federal, que você puxa no site, e também da Polícia Civil do seu estado, tá? Que você também puxa pelo site. Se você morou fora, em outro país, por mais de 1 ano, se eu não me engano, mais de 1 ano, você também tem que pedir o nada consta desse país, tá? Então, por exemplo, eu morei na Espanha com meu marido, quando a gente se formou na faculdade, a gente foi morar fora. Ficamos 2 anos fora. Então, eu tive que entrar em contato com uma empresa de advogado lá na Espanha para puxar o nosso nada consta lá na Espanha. Entendeu? Porque a gente morou mais do que 1 ano. Mais do que 1 ano depois dos 16 anos. Se eu tivesse morado... Eu morei na França um tempo também quando eu era criança. Eu não preciso puxar o nada consta de quando eu morei na França. Por quê? Porque eu era menor do que 16 anos. Mas quando eu morei na Espanha, eu era maior de 16 anos. Então, se eu fiquei mais de 1 ano lá, eu sou obrigada a puxar o nada consta, tá? Eu e meu marido, a gente teve que puxar e teve que mandar. Aí, se você é homem, tem que ter negócio de reservista, tem que mandar também essa parte de reservista, né? Comprovação vacinal não precisa mandar agora, não. É só para consulta médica que tem a comprovação vacinal, né? Então, isso também tem que ficar de olho nas vacinas de vocês, dos seus filhos. Será que eu tenho como comprovar? Não tem como comprovar? Isso aí você tem que ficar de olho também, tá bom? Agora, lembrei o valor da assessoria. Tem o valor de R$9.000, né? Além do valor da... Isso. O valor da assessoria, eu vou estar te ajudando em todo o processo. Fora isso, por exemplo, eu vou validar para o CGFNS. $485 que o órgão americano pede para poder analisar o seu caso. E Joseph Silne, $400 que eles vão pedir para analisar o seu caso. E aí, esse valor, né, das taxas, elas são por etapas, não é tudo de uma vez só. E você também consegue parcelar comigo em 12 vezes com juros, tá? Taxas que você precisa pagar. Taxa de Joseph Silne ou CGFNS, que eu já falei agora, né? Ou $450 ou $400. Tradução juramentada. Eu tenho uma empresa parceira que faz comigo. Aí fica em torno de R$300 a R$500. Vai depender do número de páginas que a gente está precisando traduzir, tá? Depois você tem a inscrição no Board of Nursing. Aí cada Board of Nursing tem o seu valor, tá? E aí a gente tem que ver, vai depender da estratégia que você for utilizar,
o que faz mais sentido para você. Se for o board de Montana, é $100, mas, por exemplo, se for o board da Califórnia, é $750. Então, cada board tem o seu valor, tá? O dinheiro para você cumprir os requisitos do board ali, né? Será que vai te pedir para fazer um curso online? Será que vai te pedir para fazer uma análise de fingerprint? Então, você vai ver ali qual é o requisito ali. Tem a ATT do NCLEX, né? Que é Authorization to Test, que é o valor do NCLEX, que é $200. Se você faz a prova no Brasil, você ainda tem que pagar ainda uma taxa de $150 por conta de fazer numa Pearson no Brasil, tá? O que mais? E depois tem os gastos com a imigração, né? A empresa que te contrata paga tudo pra você, mas não necessariamente ela vai pagar pro seu cônjuge e filhos. Então, você também tem que ficar de olho nisso, tá? E para quem tem filhos, o sponsor paga toda a documentação? Depende. Acabou que eu acabei de falar isso, né? Eu não tinha nem lido a sua pergunta. Transmissão de pensamento aqui. Vai depender, tá, Ivone? Depende da empresa que tá te contratando. Eles são obrigados a pagar, tá? Mas os seus dependentes, né, e cônjuge, eles não são obrigados a pagar, tá bom? Então, ainda tem isso que você pode ter que botar aí na ponta do lápis quando chegar nessa etapa. E tem o Visa Screen Visa for Nurse, né? O Visa Screen é $740 e o Visa for Nurse é $500, tá? Lembra assim, Joseph Silne sempre vai ser mais barato do que CGFNS, em todos os sentidos. Assessoria, taxas, tudo, tá? Beleza? Foi, gente? Lembrando que agora são 9 horas, né? 9 e pouquinho. Você ainda pode aproveitar o parcelamento em 3 vezes sem juros. Se você quiser fechar a assessoria hoje, ainda dá tempo, tá? Se não, pensa com calma, com tranquilidade, e aí vai parcelar em 12 vezes.